Coronel Antônio Francisco mandou avisar que seu filho acaba de chegar da capital. E para comemorar, ele convida todas as moças da região para a grande festança de São João, onde o Coronelzinho Juvenar vai escolher uma linda noiva para se casar. Salagadula, mexicapula, simbora, que a festa vai começar! Oi pessoal, eu sou o Juan Borges, presidente, noivo e fundador da quadrilha Fogo de Palha. Bom, a cultura junina entrou na minha vida muito cedo, ainda no jardim de infância eu já era um amante da cultura, sempre dancei quadrilha na escola e em todas as oportunidades que eu tive de estar participando de festas juninas eu sempre estava lá participando. Minha família é uma família muito festeira e grande, né? Muitos primos. Então a gente sempre estava participando das festas juninas na escola, nos projetos que tinha. E a gente começou a dançar numa quadrilha que tinha aqui no bairro, na igreja Nossa Senhora Aparecida. E eu ali com uns 16 anos mais ou menos, ingresso nessa quadrilha e aí a gente conhece o Arraial de Belô, né? Na época o nome era esse, Arraial de Belô. Hoje o nosso Arraial de Belo Horizonte. E eu começo a perceber que outros grupos, né, da região, da cidade como um todo, eles são mais evoluídos, né, com figurinos mais bonitos, mais vistosos e tal, e a gente era mais simplesinho. E aí eu comecei a querer correr atrás disso, para a gente poder evoluir também. Fato é que em 2005, após 2 anos dançando nesse grupo, eu resolvi fundar a Fogo de Palha, com o apoio dos meus pais, meus irmãos, minhas tias, primos, né? No início a quadrilha começou mais família mesmo, eram as pessoas mais próximas da família, e depois foi evoluindo, entrando mais pessoas do bairro, outros bairros também. O pessoal começou a procurar o grupo para poder participar. Ei gente, meu nome é Ellen, eu fui a primeira noiva da Fogo, vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. A gente, desde o inicinho, né, eu participei aí desse grupo e foi muito interessante porque a Fogo ela surgiu de uma igreja, de uma quadrilha de igreja. Então a gente veio aí de um grupo, que era um grupo da igreja, e aí esse grupo se desfez e nós resolvemos continuar, e aí surgiu a Fogo. Então eu faço parte aí deste grupo desde o início. Então a gente começou aí, eu tinha os meus, acho que 15 anos por aí, e a gente já estava aí nesse desafio de dançar quadrilha, de ser noiva junina, que é um desafio muito grande. Passamos por vários perrengues. Então, fazer parte dessa história, 20 anos hoje da Fogo, com muito carinho e com muito amor, que a gente vem contar aqui um pouquinho da minha história para vocês. Olá, meu nome é Sônia, sou tia do Juan, do Max, irmã da Sandra. Sou uma das fundadoras da Fogo de Palha. A gente começou, foi uma ideia que o Juan trouxe em 2004 para 2005 e a gente abraçou a ideia com ele e foi embora com a cara e com a coragem para hoje estar onde está. Fiquei com eles até 2012, hoje já não faço mais parte do grupo. Eu comecei com eles, na nossa época era muito difícil, era muito trabalhoso, a gente não tinha internet, as pessoas não gostavam de ajudar, de ensinar você a fazer igual eles faziam. Então assim, foi curiosidade, força de vontade. Eu na época mexia muito com os arranjos, eu ajudava a fazer os arranjos, meia, pintava sapatilha, esse tipo de coisa para poder ir melhorando. Vestido na época a gente pegava emprestado, a gente não tinha. Então assim, era uma coisa muito difícil, foi muito lutoso até agora. Hoje ver a Fogo de Palha no patamar que ela está é muito grandioso, satisfatório. Quando nós morávamos no interior de São Paulo,
e só o Juan que morava aqui, em Belo Horizonte, na casa das minhas irmãs. Aí ele se envolveu com a quadrilha da igreja e aí começou, tipo, querendo sempre melhorar e querendo que fosse cada vez melhor, porque ele via as outras e ele falava, gente, nós temos que ser igual às outras. E aí quando foi 2005, a gente voltou para Belo Horizonte. E aí nós chegamos e ele já estava com esse negócio que vamos fazer uma quadrilha, que eu vou fazer, mas que nós vamos coisar. E aí a gente, então vamos ajudar, meu marido, minhas irmãs, e todo mundo ajudando, e os sobrinhos, e os primos, e todo mundo envolvido nisso. E aí começamos, tipo, com muita luta, sem saber o que fazer, com ansiedade para poder aprender. Mas fomos aí lutando, tinha ano que, não, gente, vamos desistir, não vai dar certo, não, vamos sim, vamos aprender, vamos ver, vamos procurar o povo para poder perguntar. E aí foi embora, tipo, aprendendo, dando umas cabeçadas, tinha vezes que ia, tinha vezes que não ia, mas nós estava firme lá, sempre ajudando, sempre apoiando esse sonho dele primeiro, porque o Max era pequeno, mas ele também já gostava muito, e dele e o Alan também, que o Alan era mais ou menos da idade do Juan, então ele dançava também, então tipo assim, foi a família inteira, tipo, vamos fazer, vamos acontecer, vamos correr atrás, para poder hoje estar no pé que tá, tipo 20 anos, nossa, é um filme que passa na cabeça. Meu nome é Diana Alcântara. Eu comecei no mundo junino na década de 90, 91 para 92. Fiquei por lá até 99, quando eu me desliguei da São Domingos e fundei a quadrilha Fogo no Rabo. Aí então eu já busquei um nome bem típico e aí chegamos no nome Forró de Minas, né, dentro do grupo. Bom, agora vamos falar um pouquinho da minha história com a Fogo de Palha. Lá atrás, aproximadamente 2005, 2006, não sou muito boa de datas, mas aí começou a quadrilha Fogo de Palha, né? Juan, na época, a mãe, o pai, né? Essa família linda que a gente gostou demais de sentir a energia, né? Dessa família unida ali. Eu acho isso riquíssimo, grandiosíssimo. Para mim, eu acho que a chave do sucesso é essa união familiar já tocando à frente da Fogo. Mas aí eles me procuraram, né, falaram que tinham admiração pelo trabalho que eu fazia com a Forró de Minas, que a gente era uma quadrilha que inspiravam bastante eles, e me pediram algumas dicas, alguns auxílios, e é muito de mim, isso de ajudar. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ver os grupos bonitos, eu gosto de ver os grupos alegres, eu gosto de ver os grupos tudo no mesmo nível. De ir lá cutucar, gente, eu estou à disposição. E aí com a Fogo a gente teve uma experiência muito bacana. Juan foi na minha casa, na época, o Mauro era meu braço direito, então assim, a gente recebeu ele, a família dele lá, ajudamos das formas que a gente podia, né, na época. E é isso, né, eu acho que esse é nosso papel também, né. Um dia a gente ajuda, um dia a gente é ajudado. Isso hoje está acontecendo comigo. Hoje eu estou com esse projeto novo da Puxa o Fole e a Fogo está me ajudando. Então acho que é isso mesmo, legal de tudo isso, né? Essa parceria que a gente tem que ter. E assim, Juan, hoje, Max, para mim são pessoas assim, que eu vou levar para a vida inteira, são amigos, eu chamo de amigo. Minha conversa com o Juan, eu sou mais próxima do Juan, né? Então minha conversa com o Juan é amigo para lá, amiga para cá. E isso para mim não tem preço, não tem valor. Acho que isso é o mais importante de todas essas décadas. Olhar para trás, né, e ver que passaram anos e o carinho só aumenta, a admiração só aumenta. E é isso. Então assim, ver a Fogo, ter podido contribuir com a Fogo e ver eles hoje comemorando 20 anos, eu acho que isso é esplêndido, né? Ver que um grupo foi se consolidando, foi conquistando, né? Não tirou nada de ninguém, não pegou nada de ninguém, foi conquistando. Cada etapa, cada ano. E isso é bonito demais.
pessoal, Juan aqui. Estamos na escola Professora Alcida Torres, no primeiro encontro da Fogo, o evento que a gente faz para dar boas-vindas aos integrantes e apresentar o projeto da temporada. Meu nome é Max Borges, eu sou vice-presidente, marcador da quadrilha Fogo de Palha. Eu iniciei na quadrilha desde o primeiro ano, no ano de fundação, que foi em 2005, como dançarino. Na época eu era muito novo, mas eu já dançava, porém eu não podia participar do concurso. E aí eu dançava nas apresentações, mas ficava de fora quando tinha os concursos. Em 2008, o marcador, que até então o antigo marcador, ele não pôde marcar, e foi aí que meu irmão teve a ideia de me colocar para marcar a quadrilha. Eu sempre vi os vídeos e ficava imitando o marcador e dançando na frente da televisão. E aí em 2008 ele falou assim para mim: já que você gosta tanto de imitar o marcador, então você vai marcar a quadrilha. O processo criativo para a temporada de 2025, ele começou ainda em 2024, né? No final do ano, a gente fez uma reunião para decidir sobre a temática do grupo, como seria definido e tal. Esse ano a gente vai fazer uma releitura do conto de Cinderela, porém fazendo uma adaptação dessa questão de tirar ela do reino, dessa coisa encantada, e trazer para o nosso universo, sendo algo mais mineiro, se passando no interior de Minas, né, com fazenda, com todo esse contexto rural, que é algo mais puxado para o mundo junino. E eu lembro que quando a gente sentou para definir, quando houve uma votação, né, uma certa escolha, e aí quando bateu o martelo que seria Cinderela, eu falei que a gente deveria, se fosse Cinderela, a gente teria que fazer uma gravação, né, para fazer o teatro com vozes, né, e montar um roteiro, que foi o que a gente fez. A gente montou um roteiro com falas, né, próprias, todo num contexto junino, mineiro, e aí a gente convidou alguns integrantes que já fizeram parte, outros que estão fazendo parte esse ano do grupo, para dar vozes, né, a esses personagens. E fomos no estúdio, fizemos a gravação, né, aquela ansiedade para saber como é que ficaria, se ia ficar bom. É a primeira vez que a gente faz isso aqui na Fogo, e até mesmo no movimento junino não teve ainda um grupo que fez falas próprias, né? Então é algo que foi novo tanto para a gente quanto para o universo mesmo de quadrilhas aqui em Minas Gerais. Atenção, atenção! O coronel Antônio Francisco mandou avisar que seu filho acaba de chegar da capital, e para comemorar, ele convida todas as moças da região para a grande festança de São João. Madrasta, eu tava na feira e um dos empregados do coronel Antônio Francisco anunciou que ele vai fazer uma grande festança de São João. Mamãe, ela tá achando que o terceiro vestido é pra ela, bobinha. Ele disse que todas as moças da região estão convidadas, pois o coronézinho Juvenal irá escolher uma noiva. Rosinha, onde você pensa que vai? Uai, vou na festa de São João com vocês. Vai escolher uma linda noiva para se casar. Foi de primeiro? Sempre chamei nem dois. Fiz o segundo. Foi de segundo. O primeiro eu fiz um casar, ficou estranho. Aí eu troquei no segundo, ficou melhor. Eu me chamo Clara, sou dançarina e coreógrafa da quadrilha Fogo de Palha. E eu conheci a quadrilha muito pequena por causa das minhas irmãs, que eram dançarinas.
Elas se tornaram dançarinas ali por volta de 2008, foi quando elas entraram para a quadrilha. E eu sempre frequentei as apresentações, ensaios que eu podia participar, eu participava, sempre assistindo. E ia no Arraial de Belo Horizonte para fazer parte da torcida. Eu lembro que quando elas levavam coisas para casa para fazer e ajudar a quadrilha, acessórios mesmo, colar, brinco, tudo que era possível eu ajudava a fazer. E eu sempre fui apaixonada pelo universo junino. Até que em 2022 eu me tornei também uma dançarina da quadrilha Fogo de Palha. Bom, meu primeiro ano na Fogo, de fato, foi em 2022, foi quando eu me tornei uma dançarina da quadrilha. Sempre tive esse sonho de dançar e em 2022 eu consegui realizar. Várias pessoas me chamavam e acabava que eu nunca conseguia entrar. Aconteceu a pandemia também, foi um impedimento, mas em 2022 eu participei do primeiro encontro, já era apaixonada e aí eu entrei e estou aqui até hoje. Bom, como coreógrafa da quadrilha, eu tenho um para-casa gigantesco que é pesquisar, estudar o tema, passos novos, evoluir. E aí eu sempre pesquiso mesmo, assisto vídeos de anos anteriores da quadrilha para poder inovar, trazer passos que foram marcados na Fogo, mas de uma forma nova. E vou alinhando tudo com o Max, que é o coreógrafo da quadrilha. Junto com ele, a gente vai alinhando nossas ideias, vendo o que é bom e o que não é, até chegar no definitivo para a gente conseguir construir a coreografia do novo ano, o novo espetáculo da quadrilha Fogo de Palha. Olá, tudo bem? Meu nome é Júnior, faço parte da Fogo de Palha. Estou na quadrilha desde o ano de 2009. O meu ingresso na quadrilha foi através de um amigo meu, na qual já fazia parte do grupo. Por um convite dele, ele me convidou para poder estar participando de um ensaio, para poder estar assistindo o ensaio. E neste ensaio, foi amor à primeira vista. A minha expectativa para 2025, assim, acredito de todos os anos que eu já passei, né, de todos os 17 anos de acompanhamento com a quadrilha, acredito que seja o maior. Tá? Acho que a construção desse ano está sendo assim, espetacular, né, tendo em vista dos anos anteriores. E eu participo de todo esse processo, então acredito que esse ano vai ser um ano que a gente vai superar todos os anos anteriores. Oi, gente, eu sou a Lu, sou a atual noiva da quadrilha, estou na quadrilha há 18 temporadas. Eu conheci a Fogo de Palha numa apresentação que fez na minha paróquia. No ano seguinte, a minha irmã entrou e uma semana depois que ela começou a ensaiar, eu fui acompanhar um ensaio e me apaixonei e fiquei também. Hoje eu faço parte da diretoria da quadrilha, sou responsável pelo cabelo das damas, pelos acessórios, e é isso. Bom, atualmente eu sou a noiva da quadrilha desde o ano passado, 2024. Em 2023, a Naline, que era a noiva, resolveu se aposentar, e aí em 2024 me foi feito o convite e com muito custo eu aceitei. Gostei muito do desafio, porque eu gosto de desafio, e eu já era frente, né? Já tinha experiência da frente, mas eu era a que puxava, então eu tenho vícios de puxar e esse é o maior desafio para mim. A expectativa é que esse ano seja melhor do que o ano passado, porque o ano passado foi a estreia, né? Então eu espero me desenvolver melhor. Eu já tenho uma intimidade com o Juan, então eu acho que isso me ajuda muito e eu estou gostando do cargo. Bom, esse ano é um ano muito feliz, a quadrilha completa 20 anos. Desses 20 anos eu estou aí há 18 temporadas, então eu vi a quadrilha crescer, se desenvolver, já dancei em todos os lugares possíveis, fundo, meio, frente, agora como noiva. E eu espero relembrar a trajetória realmente do que a gente já passou aqui até agora. A quadrilha faz parte da minha vida, então eu estarei comemorando 18 anos da minha vida, 20 da quadrilha. Sou muito feliz, muito grata com tudo que a quadrilha já me proporcionou e eu espero um ano brilhante e consagrar-nos campeões, né? Fala galera, Pedro falando aqui, eu sou dançarino da Fogo. Hoje foi a primeira aparição da nossa quadrilha aqui no torneio de ensaio da nossa junina. Foi uma apresentação muito boa, muito alegre, muito contagiante. Mas aí vamos em busca de melhorar cada vez mais para buscar o nosso tão sonhado título novamente. Tamo junto! Bom,
Bom, sou Jadson Nantes, presidente da União Junina Mineira, sou noivo e diretor artístico da quadrilha São Gererê, que é aqui da região leste também. Bom, a Fogo de Palha, ela já nasce um grupo diferente, assim, né? A gente já conseguia enxergar na Fogo de Palha uma organização, né? Uma maneira séria de enxergar o movimento. Desde o início já se percebia que não era um grupo que chegou a brincar, era um grupo que queria, de fato, levar o movimento a sério. E essa expectativa criada logo nos primeiros anos da Fogo de Palha, ela foi logo se concretizando, né? Fogo de Palha ali, em 2008, já venceu o Grupo C na época e já venceu o Grupo B no ano seguinte, que a credenciou a vencer o Festival Estadual. Inclusive, é o único grupo dentro de Belo Horizonte que tem o título de campeão do Festival Estadual, é a Fogo de Palha. Então, é uma quadrilha que desde sempre já demonstrou organização. A Fogo de Palha, ela, através da sua diretoria, ela desde sempre, ela sinaliza essa seriedade que essa cultura deve ser tratada. Não é à toa que hoje o presidente da Fogo de Palha é o atual vice-presidente da União Junina Mineira. Tem uma passagem muito interessante da história, né, da Fogo de Palha, é uma curiosidade que talvez poucos saibam. O Juan, que é o presidente da Fogo de Palha, noivo da Fogo de Palha, ele foi meu parceiro de grupo por alguns dias. O Juan chegou a ensaiar na quadrilha São Gererê em alguns momentos e ali alimentou na gente do grupo assim, uma esperança de tê-lo como componente, mas logo o coração dele falou mais alto e ele voltou para Fogo de Palha. Mas foi um momento muito interessante, assim, muito legal ter tido o Juan com a gente lá em alguns ensaios, né? Comungando do mesmo espaço e tal. Então é um momento legal assim da história da quadrilha e que eu sempre me recordo assim, porque tem o Juan como um amigo, independente da questão junina, independente da instituição União Junina Mineira e do movimento junino, e tem essa lembrança satisfatória assim de ter tido ele como parceiro de dança também por alguns dias lá na São Gererê. Meu nome é Zezé, eu sou morador aqui do Alto Veracruz há 50 anos. E daquela época que a gente dançava quadrilha na poeira aqui ainda, né? Não tinha asfalto, não tinha nada. E foi passando os anos, meus filhos foram nascendo, e a minha filha Júlia começou a participar da quadrilha. A partir daí eu comecei a acompanhar Fogo de Palha, devagarzinho. E isso já vem aqui há mais ou menos aí uns 19, 20 anos acompanhando a Fogo de Palha. E eu vou falar a verdade com você, eu toda vez que eu vejo a Fogo de Palha dançando, eu me arrepio e fico com aquela vontade de estar lá dentro participando com os meninos. Eu, como torcedor, né, fanático da Fogo de Palha e morador aqui do Alto Veracruz há 50 anos, nesse decorrer da minha vida, eu trabalhei como gráfico durante muitos anos e a partir daí eu montei uma gráfica. Hoje eu sou diretor da gráfica Editora Prisma, né? Ela é localizada no Prado. Então, a maneira que a gente pode ajudar um pouquinho a quadrilha Fogo de Palha nessa evolução que a quadrilha vem tendo é fazendo os trabalhos gráficos, né? Banner, adesivo, e está sempre à disposição da ajuda voluntária quando a Fogo de Palha precisa da gente. Então, na verdade, eu não vou falar da evolução da Fogo de Palha. A Fogo de Palha sempre foi uma evolução aqui no nosso bairro. Então, a gente não mede esforço para ir aonde ela está, porque a gente arrepia mesmo de ver a dança. É uma dedicação tão grande dos meninos que a gente tem que ficar lá batendo palma mesmo e gritando. Parabéns para Fogo de Palha aí pelos 20 anos e que isso dure, né, para sempre, né, a gente fazendo as nossas orações para a família aqui do Juan, né, do Max, que cuida tão bem dessa quadrilha aqui e que faz com que tantas pessoas, tantos meninos, né, possam estar saindo das drogas e estar podendo participar aqui dessa quadrilha Fogo de Palha, que é igual eu te falei com você, que é um brilho nos olhos da gente. Oi pessoal, meu nome é Eurico, sou pai do Juan e pai do Max. Quando eu comecei
acompanhar a quadrilha, eu fiz parte também, né, como dançarino, que o grupo era pequeno, então tinha poucos dançarinos. E eu já tive essa experiência de dançar, senti o gostinho de dançar no ano de 2006 e 2007. Aí depois foi como figurante também, né, quando nós fizemos a apresentação. Esse já foi na Praça da Estação já. Quando eu fui figurante, quando a quadrilha fez homenagem ao Luiz Gonzaga. Aí eu entrei como um figurante. É muito bom, muito gratificante, a gente fica nervoso no começo, mas a adrenalina vai a mil e é gostoso participar, poder ajudar. E é um sonho dos meninos, que era sempre dançar na Praça da Estação, então foi ótimo sentir essa sensação de poder participar, né? Dançar e depois como figurante, foi ótimo. O grande desafio da quadrilha, todo ano tem um desafio, né? De participar do apoio, do cenário, e cada ano é um desafio a mais, porque os meninos vai pensando, vai pesquisando, fazendo as pesquisas, né, sobre o cenário, encaixando sobre a dança e também sobre os personagens, e acaba sobrando para a gente, né? É uma alegria muito grande de poder participar, um desafio é grande, mas cada ano, cada momento é inesquecível. Eu gosto de participar e ajudar os meninos, porque é muito bom, muito gratificante você poder fazer uma coisa que, quando é no final da temporada, todo mundo sabe que foi feito de bom coração, de agrado, né? E é gostoso, é ótimo. É muito corrido, mas ao mesmo tempo é bom. Geralmente, todo ano é feita a reunião. Aí elabora, né? Vai ver as pesquisas sobre o que vai usar de cenário. Aí os meninos fazem a reunião, vem a comissão, aí nós vamos ver o tipo de material que vai usar, porque no começo era mais difícil, a gente não tinha aquela experiência, então a gente fazia o cenário às vezes muito grande, ou então ele em todo inteiro, não cabia no caminhão e era difícil para transportar. Hoje em dia a gente vai amadurecendo, vai criando mais ideia, às vezes faz, desmancha, os meninos vêm, pedem um tipo de material, aí quando você vai fazer, vai montar, tem que ser usado outro material, aí desmancha, tem que fazer tudo de novo. E agora é mais prático, quando você já faz, que dá feito assim uma vez só, não precisa de desmanchar, aí é muito bom. Mas na maioria das vezes a gente quebra a cabeça, vai fazendo aqui, vai montando diferente, monta uma peça, depois corta, faz de novo, até voltar na imagem bem ideal para ser feito mesmo. E é muito bom. Meu nome é Analine Morena, eu iniciei na Fogo de Palha em 2011, mas eu conheci a quadrilha por meio das minhas irmãs. Elas começaram a dançar em 2008, na festa da igreja, e aí eu comecei a acompanhar, comecei a fazer alguns trabalhos manuais, né, para quadrilha, colarzinho de fita, um dos primeiros trançadinhos que teve aqui no mundo junino. Tinha um anseio por dançar, mas minha mãe não deixava, porque eu era nova, né, participava dos grupos da igreja, da Crisma.
E minha mãe tinha receio de eu parar de participar das coisas da igreja e ficar só na quadrilha. Então, eu era viúva até 2014, até 2013, na verdade. 2014 eu dancei de preto, mas era caipira. 2015, a quadrilha, né, o Juan e o Max me chamaram para conversar e me convidaram para ser noiva da quadrilha por 1 ano. Ia precisar naquele ano específico, depois eu retornaria para o cargo de viúva, mas acabou que eu permaneci, né, a noiva não voltou e eu permaneci no cargo de noiva. Foi um desafio muito grande. O meu maior receio era a aceitação do grupo. Eu não tive nenhum problema com isso. Na verdade, minhas expectativas foram supridas porque o grupo me abraçou, me apoiou. Eu lembro do anúncio, né, quando a gente estava lá na quadra do Alaide, que vocês falaram que eu ia ser a nova noiva. E aí todo mundo vibrou e teve aquele... É como se fosse um abraço coletivo, um quentinho no coração, sabe? 2022 foi um ano que eu senti que eu não entreguei tanto, justamente por eu não morar aqui, né? Ficar nesse translado, ia, vinha. E aí eu falei, não posso encerrar 2022, eu tenho que encerrar melhor. Eu não posso sair da quadrilha não entregando o meu potencial todo, né? E aí veio 2023, o Max veio com um desafio, eu falei, é agora. Eu posso entregar algo e deixar um legado que fosse maior, sabe? Não encerrar quando eu tivesse para baixo, eu precisava encerrar bem. Eu conheci a Fogo de Palha no ano de 2005. Já no primeiro ano, é um orgulho para mim contar que eu estava lá ajudando a escolher o nome. A gente estava na dúvida entre calcinha preta e fogo de palha. Graças a Deus, o Juan tem muito bom senso desde sempre. Dancei o ano de 2005 na Fogo de Palha e uma boa parte de 2006. Saí ainda em 2006 e retornei com Gás Total em 2015. No ano de 2022, foi o ano mais difícil para mim. Mais difícil, mais desafiador. Foi o ano que eu me casei, que eu me mudei e que eu engravidei, nessa ordem. Então, eu já iniciei a temporada conversando, né, com o Ru, com o Max, e dancei 2022. E o que marcou para mim nesse ano foi porque eu me dediquei muito assim, à quadrilha, eu me doei demais, porque eu amo a Fogo de Palha. E o meu esposo, no dia do Arraial de Belo Horizonte, ele sabia que eu estava com medo de dançar, eu ainda estava nos primeiros 3 meses, e ele me disse assim, dance como se fosse a última vez. E foi. E eu dancei a temporada inteira travada, porque aí eu tive Covid no início da gestação, eu tive o hematoma, e aí eu tava com medo de não dançar o Arraial, e eu fazendo tudo que eu podia para dançar. Aí vocês me pouparam um tanto, né, pra eu conseguir dançar. E no dia do Arraial, eu com medo de não conseguir dar tudo de mim, o Rafael falou isso comigo. Dance como se fosse a última vez. Durante aqueles 25 minutos eu esqueci que eu tava grávida. E aí foi uma coisa que a Nata falou comigo. Ela falou assim, eu não achei que você fosse dançar. Eu olhava pra você e você tava arregaçando. Só que foi a última vez. Meu nome é Adriana, eu conheci a quadrilha em um projeto que eu participava, eles foram apresentar lá, aí eu vi, a primeira impressão foi essa. Aí depois amigas em comum começou a dançar no ano de 2008 e a partir daquele momento que foi no Arraial de Belo do grupo C, eu fui, acompanhei, o grupo ganhou naquele ano e eu continuei acompanhando toda a trajetória a partir dali. E a partir de 2009 eu entrei para dançar. Eu comecei, eu brinco com os meninos que pessoa canhota é difícil demais. Direita e esquerda a gente não tem noção. Então, tudo que tem questão de coordenação motora, a questão aqui é zerada. Então a gente foi evoluindo, questão até corporal mesmo, né? Ter noção de como o seu corpo se comporta, como que você vai se comportar ali. Não tenho facilidade com o pé, a coreografia, então comigo o processo é mais lentinho, vai indo até o final chega. Eu conheci a quadrilha através da minha filha, primeira que entrou, Sulaine, depois entrou Luz Marina, aí a Analine também queria entrar, mas aí eu assim, segurei ela um pouco, porque ela estava na igreja, estava fazendo crisma, eu falei, não entra agora não, se você fizer a crisma, aí você pode entrar, aí assim foi. Ela entrou logo depois das meninas, depois que ela fez a crisma ela entrou, mas depois ela se tornou a noiva. Então eu acompanho há muito tempo e venho vendo o trabalho feito. Fico
com tecinho na mão, rezando para dar tudo certo, sabe? Passando aperto junto com eles. Às vezes eu vejo alguma apresentação antes de ir lá para o Arraial de Belo Horizonte, aí eu falo assim, vocês vão descer só com isso? Eu acho que dá para melhorar, porque entendeu? Eu acho que dá para melhorar. Agora eu vou falar das minhas filhas, da alegria que eu tenho, do orgulho que eu tenho das minhas 4 filhas estar participando do Grupo Fogo de Palha. A Sulaine, a primeira que entrou, ela já até quebrou o pé, já dançou com o pé quebrado, até terminar a apresentação, né? Isso que é gostar de quadrilha, né, gente? E a Sulaine, a primeira que entrou, depois veio a Luz Marina, a Analine, que ficou noiva da Fogo de Palha por 9 anos. E agora também eu tenho muito orgulho, muita alegria de falar da Luz Marina, que é a atual noiva da Fogo de Palha. E eu confio muito, né? Estou esperando muito da Fogo de Palha com a atual noiva, que é minha filha, com muita alegria, que eu desejo tudo de bom, boa sorte para o grupo inteiro, né? Que tudo dê certo. Um beijo, Fogo de Palha, te aguardo lá, viu? Ó. A gente espera que ele seja campeão de novo, né? É o que a gente vem, trabalha o ano todo para quê? Para buscar isso, para ir lá e buscar o título, né? Mas tudo no tempo de Deus e do jeito certo. E eu sei que eles estão dando o melhor. Mesmo com todo o planejamento, as coisas sempre tem uma coisa, outra fica fora. E a gente virou noite fazendo as coisas para poder adiantar. Mas vai dar tudo certo, já está dando tudo certo. Eu queria primeiramente agradecer a todos vocês por confiar no meu trabalho, no trabalho do Max. Sentar, curtir o momento de vocês, curtir o café, curtir esse friozinho na barriga, né, que dá essa ansiedade, essa mistura de medo, de será que vai dar certo, essa dúvida, porque isso, apesar da gente viver isso, né, há 20 anos, cada ano é de um jeito. Você que não fez. Eu vou mostrar o antes. Eu tô lá na arquibancada sofrendo. Quando a quadrilha Fogo de Palha entra, parece que o tablado pega fogo. É fogo mesmo. É fogo mesmo, porque eles têm o seu estilo próprio. O estilo de dançar, o jeito de dançar é diferenciado. Será que é porque eu sou muito fã? Mas eu acredito que não, é o talento deles. É o trabalho deles. Um grande trabalho que vem evoluindo a cada tempo. Então eu sou suspeita mesmo de falar, mas eu sou fã de carteirinha. Vou continuar lá na arquibancada, sabe? Torcendo, intercedendo, e tudo vai dar certo. Aquela moreninha falou assim, eu vou que eu sei que ele vai ganhar em Jesus. Por acaso, mas pelo jeito da quadrilha vai ser. No início da quadrilha,
Meu irmão era o coreógrafo e vamos dizer que o diretor artístico também, né? Era ele que montava a coreografia, escolhia a música e os formatos, os desenhos, tudo que seria feito na apresentação. E como a quadrilha é uma dança de par, ele sempre me chamava para auxiliar ele durante essa montagem. Com isso a gente foi aprendendo a fazer quadrilha juntos. Em 2016 tem uma curiosidade que na época eu não estava estudando mais, já tinha terminado os estudos e ele trabalhava e vinha sempre almoçar em casa. E aí quando ele chegava a gente sempre conversava sobre o tema da quadrilha, o que poderia ser feito. E quando ele voltava a trabalhar, eu ficava pesquisava músicas e coreografias e tal. E quando ele chegava, a gente sentava e batia um papo e a coisa foi fluindo, né? E em 2016 a gente montou uma temática bem bacana e conseguiu fazer uma apresentação muito boa no Arraial de Belo Horizonte. Foi quando, no final do ano, no final da temporada, ele me deu a responsabilidade de ser o diretor artístico e coreógrafo do grupo. Olha, eu não sei muito sobre o tema não, sabe? Mas pelo que eu estou ouvindo, não falaram comigo claramente qual que é o tema. Eu acho que a minha expectativa é que vai dar certo, vindo da Fogo de Palha, da equipe Fogo de Palha, do grupo. Eles são bem criativos e eles podem explorar bastante nesse tema, entendeu? E fazer que fique uma apresentação muito boa e que venha até a ser o primeiro lugar, né? É o que eu estou esperando. Eu espero o primeiro lugar este ano, que eles explorem bastante o tema e conceda-nos e nos conceda essa alegria de ver eles no primeiro lugar. A gente pretende fazer algo bem animado, bem típico mesmo, iniciando a coreografia com a feira, que é onde vai acontecer o anúncio. Depois já vem com as falas e depois no desenrolar da história esse baile, né, vai ser um baile na roça, algo que é típico de mineiro, típico das quadrilhas de Minas. E aí a Cinderela vai ter o sapatinho também, que ela vai perder, e o noivo vai ir atrás dela e vai testar o sapatinho. Então, assim, a gente vai abordar essa história num contexto mais mineiro, de uma forma bem legal, bem lúdica, assim, de maneira que possa cativar o público, né, possa encantar o público e os jurados também.
this is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Vai ser a grande bicampeã do Arraial de Belo, a quadrilha Fogo! Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart, where worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Make the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. I'll face it all together. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. I'll face it all together. Let sky fall. When it crumbles. A gente está aqui no Parque Municipal, acabou de finalizar a apuração e graças a Deus a gente ficou em primeiro lugar, campeão do Arraial de Belo 2025. Nós estamos muito felizes, né? A gente só quer comemorar e graças a Deus isso foi a cereja do bolo, né? Para comemorar os nossos 20 anos, a gente ganhou o título de primeiro lugar, melhor quadrilha do Arraial de Belo 2025. Uhul. Gostaria de agradecer a Deus, agradecer a Nossa Senhora, a todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho, a todas as pessoas que ajudam a Fogo, independente de estar participando diretamente ou não. Agradecer a minha família que veio de São Paulo torcer pela gente. Agradecer pela confiança de todos. Esse título não tinha hora melhor para chegar, para comemorar esses 20 anos. E é isso, é Fogo de Palha, bicampeão! Together, let the sky fall. When it crumbles.